Tem umas coisas que eu quero contar, mas que eu já contei, daí eu fico em dúvida se eu conto de novo. Tipo, esse começo aqui, ó. Ontem fui até o Pireu com Glaucon. Esse começo, mano, dá pra você passar o livro inteiro. Dá pra você fazer um livro inteiro discutindo só essa primeira linha. Tipo, tem essa piada. Porque o Heidegger, quando ele foi dar o curso dele sobre a República do Platão, na primeira aula, ele resumiu o livro inteiro, de uma vez. E daí na segunda aula, ele passou a aula inteira na primeira frase, que é essa. Ontem eu fui até o Pireu com Glaucon. E daí ele discute a questão de, tipo, onde fica o Pireu, o que o Pireu representa, e o fato de que ele tem que descer até o Pireu, e depois ele, nessa parte do livro, ele tá subindo de volta, e depois o livro tem um monte dessas coisas de... ele faz uma referência de o que ele tá fazendo em termos das ideias e o movimento. Tipo, ele tá descendo até tal coisa, ele tá se aprofundando no assunto, então ele desce até outro lugar. E daí depois, quando ele vai, sei lá, abrir o assunto, ele sobe, eu não lembro também qual é o ponto. Mas tem várias analogias nesse sentido. Uma boa repassar a concepção da justiça que estavam discutindo. É que... Sim, vou fazer isso. Mas é que o livro 1 não conclui. Quer dizer, na verdade, em nenhum momento a gente vai conseguir concluir muito. Qual é, tipo, o que é a justiça. Não lembro qual é a última definição de justiça que ele dá. Então, como começa? Isso é uma coisa que eu nunca vejo em nenhum livro falarem. Tipo, isso é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Mas a primeira coisa que acontece nessa história é que, assim, o Sócrates e o Glaucon, eles estão voltando... É o Glaucon? Não? Bom, os caras estão voltando, o Sócrates tá voltando do evento e ele quer voltar pra casa, ele tá cansado. E aí chegam os amigos dele e falam, e aí, Sócrates, espera aí, gente, juro, juro. E daí eles falam, vamos lá pra casa do Céfalo, vamos trocar uma ideia, vamos, sabe, ficar de boas. E o Sócrates não quer, ele fala, não, quero ir pra casa, eu tô cansado. E os caras falam, e os caras não querem deixar, eles falam, não, mas é só você e o seu brother aí, ó, a gente é tipo 10 caras. Se a gente não vai deixar você voltar. Tipo, na verdade ele já fala assim, se a gente não... como é que é? Vamos ver se eu acho aqui. Ó, ou a vez de ser mais fortes do que estes amigos, ou tendes de permanecer aqui. Eu acho muito legal isso. Que logo de cara ele já chega, tipo, apresentando o limite do diálogo. Tipo, todo esse diálogo aqui acontece, em primeiro lugar, porque ele foi obrigado a ir na casa do Céfalo, isso eu acho muito interessante. Tipo, ele não queria... Tipo, ele não foi por livre espontânea vontade. A República é como se fosse um livro escrito... Tipo, é como se fosse um evento escrito por causa de uma obrigação. Sabe? Por causa de alguém que foi forçado a fazer uma coisa que não queria. E também com essa história de que, tipo... Porque o Sócrates fala... Tá, mas eu posso convencer vocês. E ele fala, não, mas a gente pode se recusar a ouvir. Eu acho sempre interessante lembrar disso, que, tipo, por mais forte que seja o poder da persuasão, o poder da surdez é superior ao poder da persuasão se você conseguir tapar seus ouvidos. Mas então, daí o primeiro assunto que eles discutem é riqueza. Quer dizer, é velhice, na verdade. Porque eles vão pra casa do Céfalo, que é tipo... O Céfalo é o típico... A ideia é essa primeira cena, né? Então vou passar cena por cena aqui rapidinho. Daí a segunda cena, digamos assim, é eles chegam na casa do Céfalo. Que é o ricão local ali, o cara é um mercador, não sei o quê. Daí esse assunto com o Céfalo, que é pra representar um pater familias normal. A ideia, sabe aquela ideia do tiozão do churrasco? Do cara que você entende como um homem normal, mais velho, típico. Isso é o Céfalo, só que rico. Então, tiozão do churrasco rico. Um cara de respeito. E daí, assim, logo no começo, a cena é o confronto entre o Sócrates e esse cara. O Sócrates, tipo, é totalmente contrário ao conhecimento convencional. E esse cara é o conhecimento convencional. Que é o conhecimento do tiozão do churrasco. Mas então, é engraçado que a primeira coisa que o Sócrates chega é muito... Eu falo que é muito vida real esse negócio. Porque o Sócrates chega já pro Céfalo, e aí, Céfalo? É uma bosta ser velho? Basicamente isso, ele chega na casa do cara e já pergunta se é ruim ser velho. Ele tá introduzindo o personagem, sabe? Esse livro, ele é considerado um proto-romance por causa disso. Porque ele tem a ordem dos eventos do jeito de um romance, o personagem, o herói. Mas então, daí ele já chega reclamando não, né? Zoando o Céfalo, falando, e aí, você é muito velho, como é que é essa história dos prazeres? Porque ele já pergunta, tipo, se você, Céfalo, se ainda se sente muito atraído às mulheres, uma coisa assim, sabe? Como é que é essa história? E daí o Céfalo fala, pô, da hora que sou grato a isso, que agora que eu sou velho eu não sou mais escravo dos prazeres desse negócio, escravo da carne, do mesmo jeito. E aí eles falam depois de outra coisa, que é, tipo, porque o Céfalo é rico, daí ele fala, qual a coisa mais importante que você conseguiu fazer com a sua riqueza? Assim, pra que mais serviu a sua riqueza na sua vida? E é isso que é o primeiro gancho para falar de justiça, é a riqueza. É uma coisa que eu gosto também de mencionar é que, tipo, logo que eles chegam na casa do Céfalo, o Céfalo que é velho dá uma reclamadinha. Sabe quando você vai na casa da sua avó e ela reclama que você nunca vai lá? Que ela é velha, que você que tem que ir lá? O Céfalo faz exatamente isso. E eu acho muito bom, porque, tipo, a galera fica querendo falar que, não, mas antigamente as pessoas eram muito diferentes, não dá pra você interpretar. Não, mano, é exatamente igual. Tipo, tem muitas semelhanças na nossa vida interpessoal.
que desde antigamente, desde 2.500 anos atrás, era o mesmo naipe. Tipo, ele tá falando da velhice. Daí o Céfalo tá falando, pô, tem um monte de gente que reclama que é velho, que daí os parentes não dão mais atenção, que eles não podem mais aproveitar os prazeres, e que, sei lá, tudo mais. E que a vida de velho não é vida. Daí, o Céfalo fala, pô, pra mim, Sócrates, isso aqui, eles estão acusando a coisa errada. Porque, na verdade, se o problema fosse a velhice, eu também estaria sofrendo que nem eles. Mas eu não tô. E também já encontrei outros anciãos que não sofrem. Por exemplo, Sófocles. Aqui, ó. Como passas, ó Sófocles, em questões de amor? Ainda és capaz de te unires a uma mulher? E daí o Sócrates, quer dizer, daí o Sófocles fala, sinto-me felicíssimo por ter escapado, como quem fugiu a um amo delirante e selvagem. Então ele tá aqui falando que não, a velhice é de boa, a gente não é mais escravo da carne, sabe? Fazendo esse elogio da velhice e mostrando como que ele é top por ser feliz durante a velhice. Falando bem, tipo, quando as paixões param de nos acometer, aí sim a vida é boa, tal, beleza, beleza, beleza. Aí o Sócrates já de cara fala, tipo, ó Céfalo, penso que a maior parte das pessoas, ao ouvir-te essas afirmações, não as aceita e supõe que suportas bem a velhice não devido ao teu caráter, mas por possuíres muitos haveres. Porque, tipo, na real, o Céfalo é só um ricão, tem um monte de escravo pra fazer um monte de coisa, tem um monte de bem, então, tipo, foda-se que ele tá velho. Então é por isso que ele não tá. Por isso que ele tá menos miserável que os outros velhos. O Sócrates não perdoa. Tipo, de cara ele já solta essa. E é o tipo de coisa que, dependendo de como eles traduzem, pode passar desapercebido, sabe? Parece que, tipo, tem dois caras conversando de forma mal formal e tudo mais. Não, o Sócrates tá, tipo... O Sócrates tá sendo mal educado. Ele é pentelho. O Sócrates é um cara pentelho. Ele até fala aqui, ó... tipo, o narrador, que é o Platão... Quer dizer que o Sócrates é o narrador, na verdade. Então, o Platão faz o Sócrates dizer aqui, querendo que ele continuasse a falar, incitei-o. Tipo, não é que ele fala isso porque ele pensa isso exatamente. Tipo, faz parte da conversa. Ele dá uma cutucada. E o Céfalo fala, não, na verdade, não as aceitam e tem alguma razão. Mas não tanta. E aí eles argumentam, mas não é lá essas coisas. Ah, não, essa do Temístocles é boa. Que o Temístocles, que é um general famoso, né? O cara, tipo, da outra cidade falou, ah, você é mal famoso só porque você é de Atenas. Porque a cidade de Atenas vence guerra e você era um general lá, então... Daí por isso que você é famoso, não é porque você é top. Daí ele falou, não, beleza. Se eu não fosse de Atenas, eu não seria famoso. Mas se você fosse de Atenas, você também não seria famoso. Ah, daí essa é outra questão, de pra que mais serviu a riqueza, que é muito boa. Que é pra não ter que enganar ninguém. Pra não ter que dever nada a ninguém. Pra não ter que cometer pilantragenzinhas pela sua sobrevivência e tal. Tipo, ele tem esse argumento de que quanto mais miserável você é, mais você vai ter motivo pra cometer, assim, não injustiças tremendas, sabe? Não tá dizendo que você vai ser obrigado a roubar necessariamente. Mas você pode atrasar uma dívida, você pode, sabe, fazer qualquer coisa assim. Que se você é rico, você não precisa. Então essa é a coisa que ele diz que mais ajudou. E daí eles vão entrar na questão da justiça. Porque o ponto do Céfalo, assim, em última instância, é que se você é rico, você tem oportunidade de ser mais justo. Basicamente é isso. Daí eles têm toda uma discussão retórica sobre a história da justiça. De pra que serve a justiça. Porque... Tipo, o argumento que o Polemarco, se eu não me engano, que o oponente do Sócrates na hora dá, é de que o justo é um cara bom, por exemplo, para, pô, você quer um cara justo pra guardar o seu dinheiro, você quer um cara justo pra você fazer um negócio com ele, pra você ter um sócio num negócio. E o Sócrates fala, calma, mas você vai fazer negócios com cavalos. Você quer um cara justo ou você quer um cara que manja de cavalos? E tipo, realmente, o cara que manja de cavalos é melhor. E daí eles vão tentando procurar, peraí, mas então pra que serve justo? Pra que você quer um cara justo? Eles supõem, tipo, pra guardar o seu dinheiro. Quer dizer, o cara justo só é útil, então, quando tem que guardar uma coisa que você nem vai usar. Tipo, é isso mesmo que é a justiça? É essa merdinha? Então, eles fazem esse movimento de... será que a justiça é isso aqui? Vamos perseguir esse caminho. Eles vão seguindo, aí eles vão levando até as últimas consequências e dizendo, não, tá estranha essa história. Então, deve ser outra coisa. Vamos recomeçar, vamos por outro lugar. Vamos entrar no assunto por outro lugar. Daí tem o momento do Trasímaco também, que é icônico, né? O Trasímaco é o jovem top que todo mundo gosta quando lê a República no começo, né? Porque ele é o cara que chega falando a real das coisas. Chega, tipo, a justiça é a vontade do mais forte. E daí o livro 1 é basicamente uma puta discussão em cima dessa história do Trasímaco. De discutir, tipo, se a justiça existe, ou se ela é só essa palhaçada que os governantes inventam pra botar a gente na linha. Porque o Trasímaco vem já logo de cara com essa história. Porque o Sócrates tá lá todo filósofo, não sei o quê. Tipo, mano, filósofo, essas palhaçadinhas, filósofo, tudo papo de criança, entendeu? A real é que todo mundo sabe que justiça não tem essa. O cara que é poderoso vai lá, inventa o que é justiça, pra você obedecer a regra que ele diz que é justiça, e daí você se fode e aí ele se dá bem. Então justiça é o que beneficia ele.
E eles vão ter a discussão em cima disso. Mas o Thrasymachus acaba tendo que meio que ceder um pouco uns pontos, assim. O Thrasymachus meio que é amassado, na verdade. Mas é interessante porque, assim, logo no começo, o Sócrates vence o Thrasymachus retoricamente, tipo, faz ele ficar envergonhado. Porque o Thrasymachus percebe que ele tá defendendo uma coisa bem feia. Que, tipo, a coisa mais justa de todas... Ele tem que defender isso, né? No fim das contas, é que a coisa mais justa de todas é você ser o mais injusto possível com os outros. E daí meio que não faz sentido as coisas, né? Porque, tipo, se a vontade do mais forte é a justiça, então realmente se o mais forte destruir todos os outros e se der o mais bem possível, isso é o justo. E daí eles continuam voltando pra essa mesma questão, porque ela é bem grande. A primeira coisa que eles vão entrar na questão é, tá, então quem é o mais forte? Porque se a justiça é a vontade do mais forte, daí e se o mais forte errar? A vontade dele tá errada, tá ligado? A vontade dele é fazer um bagulho pra fazer mal pra ele. Então, o justo, na verdade... Então, tipo, continua sendo justo quando a vontade do mais forte ferra o mais forte? Ou aí não é mais justo? Quer dizer, o justo é o que o cara acha que é justo ou o justo é o efeito? Tipo, se realmente o que é bom pra ele... Tipo, a discussão que tá acontecendo por trás disso me parece ser isso, que é a intenção versus efeito. Se o que determina se algo é justo ou injusto é se parece que vai ser justo ou injusto, ou se de fato é justo ou injusto. Ou seja, se aquilo que ele vai fazer bem pra ele ou não. E daí o ponto que quebra de vez essa história de querer ver a justiça da perspectiva do governante e não da perspectiva do governado, porque é isso, o Thrasymachus tá vendo a perspectiva da a justiça da perspectiva do governante. E o Sócrates quebra ele usando o argumento do médico, acho que é o ponto principal desse argumento. De que, tipo, o bom médico... Não dá pra pensar que o bom governante é o cara que se dá bem com ele mesmo. Tipo, o bom médico não é o cara que lucra mais, é o cara que trata melhor os pacientes. O bom pastor não é o cara que lucra mais, é o cara que sei lá, cuida melhor das ovelhas, e por aí vai. Aí o Thrasymachus vai, não, mas peraí, você é idiota? Você acha mesmo que o médico é só um altruísta puro, que ele não quer trabalhar, na verdade, pra justamente ganhar dinheiro e tal, e tal, e tal? Eles concordam, sim, mas enquanto médico, tipo, ele continua fazendo o melhor pelas ovelhas. Aqui, enquanto pessoa, ele decidiu virar médico por outra razão, mas enquanto médico, o ser um bom médico continua sendo tratar bem o paciente e não enriquecer. Tipo, porque senão o bom médico seria o cara que faz um procedimento de merda e não é pego e ganha grana. E claramente não é. Tipo, essa é uma coisa que ele faz também que a gente tende a não fazer muito, mas que é muito importante, que é tipo, quando a sua discussão chega num ponto em que você olha e fala, não, mas espera aí, essa afirmação a qual a gente chegou como conclusão não faz sentido. Tipo, a gente sabe o que é um médico, entendeu? Algo em nós com certeza sabe que um médico, o melhor médico, não pode ser o cara que é um pilantra. E, tipo, de onde a gente tirou isso? Cadê o dicionário? Não tem, mas claramente a gente sabe. Ele parte disso, ele faz isso bastante. Ah, daí eles vão pensar pra que tipo, cada arte serve pra alguma coisa. Será que a justiça é uma arte e serve pra alguma coisa também? Tipo, medicina é a saúde do corpo, sabe? O cara que é o piloto do navio é, tipo, a segurança da navegação. O cara que é, sei lá... Sabe, cada profissão faz alguma coisa, serve pra alguma coisa. Cada arte serve pra alguma coisa. E daí, será que a justiça serve pra alguma coisa? Quantos benefícios o Thrasymachus numerou sendo a vida do injusto? Tipo, isso daqui é muito importante. A discussão toda da República, em última instância, é se vale a pena ser justo. Tipo, qual é a melhor forma de vida, entre aspas, nesse sentido. Que é tipo... Que é a discussão de sempre. É a discussão que é difícil ter em público com toda a sinceridade, porque você sempre acaba caindo ou em papo politicamente correto, sabe, vazio, ou você vai soar tão escroto que não faz nem sentido. Mas, sabe, será que é melhor mesmo você sacanear os outros e não ser pego? Tipo, será que é mesmo, no fim das contas, é isso ou não? Ou será que é um equilíbrio? Será que a vida boa mesmo é você... Você não sacaneia totalmente os outros, mas você dá uma sacaneadinha de vez em quando e sai impune, sabe assim? Pensar de verdade nessa questão não é fácil. Porque, por um lado, parece mesmo que é melhor você sacanear e não ser pego. Mas, ao mesmo tempo, você não quer ser esse cara. Então, eles estão discutindo isso. Então eles mudam o foco da questão. Eles estavam tentando pensar em, tipo, a definição da justiça. Justiça serve ao justo. Aqui, ó. Porque eles estão pensando a justiça, em primeiro lugar, como aquilo que acontece no governo. Sabe? O que quer que seja essa história de justiça, tem alguma coisa a ver com as leis e com, sabe, o que as autoridades dizem que é certo. Os mais velhos, sabe, as igrejas, ou no caso, sei lá como chama, os ministros das religiões deles.
Só os pagãos mestres lá. Então, a justiça é realmente o que é melhor para os caras que estão impondo a lei? Ou será que não faz mais sentido pensar na justiça como o que é melhor para os caras que são os que têm que obedecer? E daí eles falam, não, vamos esquecer essa história. Vamos pensar de outro jeito, que é o jeito mais top mesmo. Que é, é melhor a vida do injusto do que a vida do justo. Esse é o ponto todo. E eu acho que é importante entender que o que ele faz na República é um longo trabalho de ter essa discussão, que é difícil você ter mesmo ela sem ser um otário politicamente correto falando, sabe, coisas sem sentido na televisão num programa de domingo, sabe? Seja bonzinho, a vida é legal, não sei o que, não sei o que. Versus você, porque você realmente perde alguma coisa quando você pensa, tipo, beleza, racionalmente, puramente e friamente. O melhor é você roubar todo mundo e nunca ser pego. Você, sabe, tipo, tomar tudo que você quer. Tipo, isso parece claramente superior do que a outra opção. Mas, ainda assim... Tipo, então por que todo mundo não é um filho da puta? Eu não acho que é só porque a gente não é pego. E também é estranho pensar que seria só porque a gente é castrado psicologicamente, sabe? Eu acho que a nossa intuição indica que claramente tem alguma vantagem em ser justo mesmo. Tem alguma coisa aí que vale a pena. E eu acho que ele fica tentando ir atrás disso. Então, aí eles vão discutir se a justiça é uma virtude ou um vício. Porque se a questão é se vale mais a pena ser justo ou injusto, tipo, a questão é se é bom ser justo ou não, se é uma virtude ou não. Daí eles vão ter uma outra discussão que assim, nesse diálogo ela não é tão boa. Por isso que eu nem vou parar muito nela. Mas ela é crucial pro Platão no resto do livro e na filosofia dele. Que é a de que a justiça é um conhecimento. É por isso que eu fico triggered com essa história de que vocês falam que ignorância é uma bênção quando alguém fala isso. Porque isso é uma ode à injustiça. Tipo, se você não sabe, você vai fazer merda. Entendeu? Tipo, é inevitável. Se você não consegue distinguir o que é bom e ruim pras pessoas, se você não tem conhecimento do que é bom e ruim pras pessoas, você não é capaz de ser justo. E aí, ignorância não é uma bênção, porque você pode fazer muita merda. É melhor você, sabe, pagar o preço de pensar em umas coisas desagradáveis e pelo menos não sair por aí destruindo os outros. Que são ou você e as outras pessoas que você ama. Outra questão aqui que ele traz, que é também bem icônica dele, é de que a injustiça, tipo, falta ser na injustiça. Tem alguma coisa na injustiça que é meio inexistente. O bandido rouba porque ele quer o bem. Tipo, ele quer tomar coisa pra ele. Ele não rouba porque ele quer foder, ele rouba porque ele quer pegar um negócio pra ele. E quando os bandidos se juntam, eles não conseguem ser bandidos uns com os outros, senão eles não conseguem... Tipo, a bandidagem depende da broderagem, sabe? Tipo, um bando de bandidos precisa ser justo uns com os outros pra poder ser injusto com alguém. Eu não sei como é que vocês veem essa questão, né? Porque pra mim, eu acho que ela é uma questão muito difícil de ver mesmo. Se é melhor ser justo ou injusto. Alcami. A ideia seria que se você é justo, serão justos com você. Então, isso que você tá falando de ideia seria que você é justo, serão justos com você. Tipo, eles têm essa full discussão porque se a justiça vale a pena para os outros serem justos com você também, então não é a justiça que vale a pena. É a aparência de justiça. O que vale a pena é você convencer os outros que você é justo. Por isso eles já embutem naquela... Depois eles vão parar no anel de Giges lá, mas eles fazem a metáfora. Tipo, beleza, vamos considerar uma possibilidade de você ser 100% injusto e sempre ficar com a fama de justo. E eles elevam isso no último livro até a última consequência, que é tipo, imagina que você conseguisse enganar Deus. Imagina que você conseguisse fazer injustiça a sua vida inteira e ir pro céu porque ele se enganou. Será que, e ele quer defender aqui, ainda assim, ainda que se você enganasse Deus, valeria mais a pena ser justo do que injusto. Pra quem é inteiramente injusto, vocês são incapazes de atuar. Tipo, pensa que pra você ser totalmente injusto, o bandido não pode, tipo... Porque pensa, o cara vai roubar você e ele vai voltar pra casa. E aí, sei lá, a mulher dele vai desfrutar do que você roubou, sabe, os filhos, ou tipo, ele vai comer alguma coisa. Sabe assim, tipo, para ser totalmente injusto, ele meio que teria que se foder todo... Ele não podia nem se mexer. Ele não consegue fazer... Você não consegue fazer a perfeita injustiça. Então, tipo, e a perfeita injustiça seria a coisa em si, sabe? Seria a coisa totalmente. Então, se não tem ela inteira, ela não existe. Se você não consegue encontrar uma coisa que seria o ato injusto puro, absoluto, fica a suspeita de que não existe o mal. Só que isso daí já é uma coisa bem mais complicada. Isso daqui é uma coisa importante pra vocês verem como que... Quando Platão fala de alma, é mente. Esquece, tipo, sempre que os antigos estão falando de alma, você pode pensar na palavra mente e dar na mesma. Tipo, tudo aquilo que a alma faz é o que a gente considera que a mente faz. Deliberar, governar e tal. Tipo, quem que comanda o corpo, sabe? É isso que ele tá falando da alma. Ele não tá falando de uma coisa, tipo, transcendental, sabe? Não, ele tá falando de uma coisa que é bem pontual mesmo. Tipo, claramente tem alguma coisa na gente que governa o corpo. Que é capaz de pensar e deliberar e tudo mais. Prever e lembrar e tal. O que quer que seja isso, é o que ele tá chamando de alma. Saca? Então, pode parecer que o diálogo tá, tipo, uma viagem, não tem nada a ver com nada. Não, é bem simples. Tipo, ele tá falando da mente aí, pode ficar tranquilo.
E então é meio que psicologia. Tipo, a República é bastante um livro de psicologia por causa disso. Porque ele tá falando da alma. Falando daquela questão que eu tava mencionando de, tipo, quem tem uma alma má governa mal e quem tem uma alma boa governa bom. Tipo, que o conhecimento é análogo à justiça de alguma forma. Mesmo bandido, ora é justo, ora é injusto. Mas, sim, mas é que o mais importante não é que... Tipo, não é só que ele é assim. É que ele é assim não porque ele é humano e não consegue ser... Não, é porque é literalmente impossível. Entendeu? E isso faz diferença. Tipo, você pode dizer, você não consegue ser justo de forma absoluta, porque você é um merda humano e você escorrega e faz bagulho errado. Mas você consegue, tipo, o bagulho consegue fazer sentido e existir. Mas o contrário não. Ó, então, termina o primeiro livro falando assim: desde que não sei o que é justiça, menos ainda saberei se dá o caso de ela ser uma virtude ou não. E se quem a possui é ou não feliz. Isso daqui é a discussão principal que eles tiveram e que eles vão ter e meio que é a república. Que é o que é justiça, ela é uma virtude ou não, e ela traz ou não felicidade.